continuidade ao conteúdo onde paramos, retomando aqui com escalas maiores e menores. Já sabemos que a escala diatônica é constituída por uma sucessão de tons e semitons diatônicos. E o modo de disposição dos tons e semitons na escala determinará se esta será escala do modo maior ou menor. As disposições encontradas no modo maior são as seguintes: os semitons deverão estar do terceiro grau para o quarto e do sétimo para o oitavo. E, conseguinte, os tons deverão estar do primeiro grau para o segundo, do segundo para o terceiro, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto e do sexto para o sétimo. Então estas são as disposições, organizações entre os tons e semitons na escala diatônica do modo maior. E para as escalas do modo menor, as disposições serão: os semitons deverão estar do segundo grau para o terceiro, do quinto para o sexto e do sétimo para o oitavo. Entretanto, os tons estarão entre o primeiro e o segundo grau, terceiro e o quarto grau e do quarto para o quinto grau. A questão do intervalo entre o sexto e o sétimo grau será tratado oportunamente, pois vai gerar outros tipos de escalas menores. E no momento estamos tratando da escala natural ou primitiva, que é a primeira escala do modo menor que estudamos. Então, que tem as seguintes especificações, né? Do primeiro grau para o segundo tem um tom, conforme nós vimos aqui. Do segundo para o terceiro tem um semitom. Do terceiro para o quarto, então está aqui, ó, primeiro para o segundo o tom, segundo para o terceiro um semitom, terceiro para o quarto um tom, aqui, terceiro para o quarto, do quarto para o quinto um tom, do quinto para o sexto um semitom, está aqui, do quinto para o sexto, e do sétimo para o oitavo um semitom também, conforme nós falamos aqui, do sexto para o sétimo está aqui, nós vamos tratar oportunamente, pois não é nenhum tom nem um semitom. No modo menor, os intervalos de terça e sexta são menores, conforme nós verificaremos nesse exemplo aqui. Então, intervalo de terça, aqui, ó, terça menor, né, um tom e um semitom, formam uma terça menor. E a sexta menor está aqui, ó, 6 notas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, do Dó ao Lá, só que o Lá bemol. Essa forma a sexta menor. Então, no modo menor natural primitivo, esses dois intervalos são menores, a terça e a sexta. Assim, os graus terceiro e sexto, ou seja, são chamados de graus modais, que caracterizam o modo, né, menor. E, respectivamente, os graus tonais são o primeiro grau, que é chamado tônica, e os graus que com ela formam um intervalo de quinta justa acima, quinto grau, dominante, chamado dominante, e o quinto grau, que é o intervalo de quinta justa abaixo, que forma a subdominante, que é o quarto grau. Então, primeiro grau tônica, a quinta justa abaixo, que forma o quarto grau desse tom, né? E o quinto grau justo da tônica, que forma a dominante, que é o quinto grau. Ok? Então, temos tônica, dominante e subdominante. Né? Tônica, subdominante e dominante. Ok? Primeiro, quarto e quinto graus. Escalas do modo menor, harmônicas e melódicas, que são os outros dois tipos de escalas, né? Que originaram a partir da escala natural e primitiva, menor natural e primitiva, né? Então vieram logo depois a harmônica e, respectivamente, a melódica. Que foi o seguinte: com a alteração ascendente, né, do sétimo grau, da escala menor,
natural, formando assim um intervalo de semitom do 7º grau para o 8º grau, conforme vimos, né? Assim apareceu, né, um intervalo de segunda aumentada, que é do 6º para o 7º grau, configurando a escala menor harmônica, que esse foi o tópico que falamos anteriormente, que ia falarmos depois, né? E aí essa é a questão. O intervalo do 6º grau para o 7º é a segunda aumentada. Ele não é nem um tom e nem um semitom. Ele é uma segunda aumentada, né? Ok? Então, conforme nós pegamos aqui o tom de Dó maior, por não ter nenhum acidente, né? Ou Lá menor, que nós vamos trabalhar isso bastante, que cada tonalidade, cada armadura de clave pode representar um modo maior ou menor. Então aqui, quando não tem nenhum bemol nem sustenido, significa Dó maior ou Lá menor. No caso específico, nós estamos tratando aqui de Lá menor. Então, Lá menor, nós temos a escala de Lá menor, né? E aí vamos ver qual é se ela é natural, primitiva, harmônica ou melódica. No caso específico aqui, ó, nós temos o 7º grau elevado, está aqui, e então trata-se da escala Lá menor harmônica, porque se fosse a primitiva, ela não teria nenhum acidente aqui, nenhum sustenido, né? Seria as notas naturais, primitiva. Conforme nós falamos, ao colocar alteração no 7º grau, alteração ascendente aqui, que no caso é o Sol sustenido, caracteriza um intervalo aqui entre o 6º e o 7º de segunda aumentada, caracterizando a escala menor harmônica, ok? Entretanto, para evitar este intervalo de segunda aumentada, considerando como de difícil entoação, né, usa-se uma outra forma com as seguintes modificações. Na subida da escala, coloca-se alteração ascendente no 6º e 7º graus. Na descida, a escala conserva as mesmas notas da forma primitiva, ou seja, nós vamos alterar em meio grau ascendente na subida, né, da escala, e na descida ela volta natural, sem alteração. E assim configura-se a escala melódica, que nasceu após a harmônica, né? Então, conforme nós vimos anteriormente, a subida aqui, ó, que se tivesse só o 7º grau alterado, seria harmônica. Para nascer a escala menor melódica, alterou-se também o 6º grau, permanecendo agora do 5º para o 6º um tom, do 6º para o 7º um tom também, e aí o semitom permanece aqui, na subida. Só que na descida ela anula os acidentes sustenidos aqui, né? Voltando a ser notas naturais. Anula o sustenido desse Sol, voltando a ser Sol natural, e anula, com esse sinal B quadro, o Fá sustenido aqui, voltando a ser Fá B quadro, natural. Portanto, na subida tem um semitom aqui, e na descida tem um tom, ok? Então, ela sobe com 6º e 7º graus elevados e desce naturais, né? Da forma primitiva. Essa é a forma da escala menor melódica. Então é isso, ficamos por aqui. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.